A Costa do Marfim, localizada na costa oeste da África, possui uma história rica e complexa, que abrange desde os tempos antigos até os dias atuais. Esta jornada histórica nos conduzirá através de diversos períodos, que desempenharam um papel crucial na formação da identidade e do destino da Costa do Marfim. Os registros arqueológicos da Costa do Marfim revelam uma rica e complexa história que remonta a milhares de anos. Vestígios arqueológicos indicam que as primeiras atividades humanas na região datam do período pré-histórico, com evidências de assentamentos e atividades culturais, que remontam ao período do Paleolítico Superior, há cerca de 10.000 anos. Durante esse tempo, as populações locais eram compostas por grupos de caçadores-coletores, que habitavam as terras férteis ao longo dos rios e nas áreas costeiras. À medida que a civilização se desenvolvia, evidências arqueológicas mostram que a Costa do Marfim era habitada por diversas comunidades, cada uma com sua própria cultura e modo de vida. Essas comunidades desenvolveram técnicas avançadas de agricultura, metalurgia e artesanato, criando uma variedade de objetos que refletiam sua habilidade e criatividade. Os sítios arqueológicos na Costa do Marfim também revelam a influência de civilizações antigas, como o Império do Mali e o Império Songhai, que estabeleceram rotas comerciais e centros urbanos na região. Esses impérios contribuíram para o desenvolvimento cultural e econômico da Costa do Marfim, deixando vestígios de sua presença em forma de artefatos, estruturas e sistemas de organização social. Além disso, os registros arqueológicos na Costa do Marfim também revelam a presença de antigas civilizações locais, como os povos Baolé, Beta, Senonfo e Dan, que construíram sociedades prósperas e desenvolveram formas distintas de arte, religião e governo. Essas civilizações deixaram um legado duradouro na cultura e na identidade do país, influenciando as tradições e os costumes das gerações futuras. No geral, os registros arqueológicos fornecem uma janela fascinante para o passado da Costa do Marfim, revelando a complexidade e a diversidade das sociedades que habitaram a região ao longo dos milênios. Essas descobertas continuam a inspirar estudos e pesquisas, enriquecendo nossa compreensão da história e da evolução da humanidade nesta parte do mundo. A civilização do Saara, que floresceu na região da Costa do Marfim aproximadamente entre 400 a.C. e 1300 d.C., foi uma das mais importantes e influentes na história antiga da região. Esta civilização, também conhecida como civilização sudanesa, desenvolveu-se ao longo das margens do rio Níger, e foi marcada por avanços significativos em termos de agricultura, comércio e organização social. Durante esse período, as comunidades na região da Costa do Marfim se engajavam na prática da agricultura, cultivando culturas como milho, sorgo, e especialmente o arroz, que se tornou um elemento essencial na dieta e economia da região. O desenvolvimento de sistemas de irrigação permitiu o cultivo eficiente desses alimentos, contribuindo para o crescimento populacional e a prosperidade das comunidades. Além da agricultura, o comércio desempenhou um papel vital na civilização do Saara. A localização estratégica da região, entre o deserto do Saara ao norte e as florestas densas ao sul, tornou-a um ponto de convergência para rotas comerciais que ligavam o norte da África ao Golfo da Guiné. Isso facilitou o intercâmbio de mercadorias como ouro, sal, marfim, escravos e produtos agrícolas, entre diferentes regiões, promovendo o desenvolvimento econômico e cultural. Em termos de organização social, as comunidades da civilização do Saara eram geralmente governadas por chefes locais ou reis, que exerciam autoridade sobre suas populações e organizavam atividades políticas, religiosas e militares. A sociedade era estratificada, com diferentes classes sociais desempenhando funções específicas na comunidade, desde agricultores e artesãos até guerreiros e sacerdotes. A religião desempenhava um papel central na vida cotidiana das pessoas, com crenças animistas e rituais associados ao culto aos antepassados, divindades naturais e forças espirituais. Essas práticas religiosas influenciaram a arte, a música e as tradições culturais da região, criando uma identidade única para a civilização do Saara. No entanto,
por volta do século XIV, a civilização do Saara entrou em declínio devido a uma combinação de fatores, incluindo mudanças climáticas, pressões externas de povos nômades e conflitos internos. Apesar disso, seu legado perdurou através das tradições, línguas e costumes, que continuaram a influenciar as sociedades que se seguiram na Costa do Marfim e além. O Império do Mali, que floresceu na região da Costa do Marfim entre os anos de 1230 e 1600 d.C., foi uma das civilizações mais proeminentes e influentes da África Ocidental. Este império, fundado pelo lendário líder Sundiata Keita, estendeu-se por uma vasta área que abrangia não apenas a Costa do Marfim, mas também partes significativas do atual Mali, Senegal, Gâmbia, Guiné e Mauritânia. Durante seu apogeu, o Império do Mali era conhecido por sua riqueza, poder e prestígio, especialmente devido ao seu controle sobre importantes rotas comerciais trans-saarianas, que ligavam o norte da África ao sul, possibilitando o comércio de ouro, sal, marfim e escravos. Essas rotas comerciais, como a famosa Rota do Ouro, impulsionaram a economia do Império e contribuíram para seu florescimento. Além do comércio, o Império do Mali era conhecido por sua rica cultura e tradições. A cidade de Timbuktu, localizada nas margens do rio Níger, tornou-se um importante centro intelectual, religioso e comercial, atraindo estudiosos, mercadores e peregrinos de toda a África e do mundo islâmico. Timbuktu abrigava universidades, mesquitas, bibliotecas e mercados movimentados, contribuindo para o intercâmbio de conhecimento e ideias. O império era governado por um sistema administrativo centralizado, com o imperador, também conhecido como Mansa, exercendo autoridade suprema sobre seus súditos. A religião dominante era o Islã, que foi introduzido na região pelos comerciantes árabes, e gradualmente adotado pela elite governante e pela população em geral. Arquitetonicamente, o Império do Mali deixou um legado duradouro, com a construção de mesquitas, palácios e estruturas defensivas que ainda podem ser encontradas na região. O estilo arquitetônico distintivo, caracterizado por elementos como adobe e decoração geométrica, reflete a fusão de influências africanas e islâmicas, que definiram a identidade cultural do Império. No entanto, por volta do século XVI, o Império do Mali começou a declinar devido a uma combinação de fatores, incluindo invasões de povos estrangeiros, revoltas internas e mudanças nas rotas comerciais. Apesar disso, seu legado perdurou, deixando uma marca indelével na história e na cultura da Costa do Marfim, e de toda a África Ocidental. O Império Songhai, que prosperou na região da Costa do Marfim durante o século XV, foi uma das maiores e mais poderosas civilizações da África Ocidental. Surgindo após o declínio do Império Mali, o Império Songhai se estabeleceu como uma potência militar, política e econômica na região, estendendo sua influência por vastas áreas que abrangiam partes da atual Costa do Marfim, Mali, Níger, Burkina Faso, Senegal e Nigéria. A ascensão do Império Songhai foi impulsionada por uma série de líderes visionários, entre os quais o mais proeminente foi o rei Suni Ali Ber, que expandiu os territórios do Império por meio de conquistas militares e estratégias políticas astutas. Sob seu domínio, o Império Songhai alcançou seu auge de poder e prosperidade, estabelecendo-se como um centro comercial vital e uma força dominante na região do Saara Ocidental. A economia do Império Songhai era baseada principalmente no comércio trans-saariano, facilitado pela localização estratégica do Império ao longo das rotas comerciais, que ligavam o norte da África ao oeste subsaariano. O comércio de ouro, sal, escravos, marfim e outros bens, era fundamental para a economia Songhai, gerando riqueza e sustentando o poderio do Império. Além do comércio, o Império Songhai era conhecido por suas realizações culturais e intelectuais. A cidade de Gao, a capital do Império, tornou-se um importante centro de aprendizado, onde estudiosos, artistas e comerciantes se reuniam para trocar conhecimentos e ideias. A Universidade de Sankore, em Timbuktu, floresceu como um renomado centro de educação islâmica, atraindo estudantes e eruditos de toda a África e do mundo islâmico. O Império Songhai era governado por um sistema administrativo centralizado, com o rei exercendo autoridade suprema sobre seus súditos. A religião dominante era o Islã, que foi amplamente difundido na região por meio do comércio e da educação islâmica.
No entanto, práticas religiosas tradicionais também coexistiam, refletindo a diversidade cultural e religiosa do Império. Apesar de seu impressionante domínio e influência, o Império Songhai enfrentou desafios internos e externos que eventualmente levaram à sua queda. A invasão do sultão marroquino Ahmed al-Mansur, em 1591, armado com armas de fogo modernas, desencadeou uma série de conflitos que resultaram na queda do Império Songhai, e na fragmentação de seu território em estados menores. No entanto, o legado do Império Songhai perdurou, deixando uma marca indelével na história e na cultura da Costa do Marfim, e de toda a África Ocidental. O Império Oyo, que floresceu entre os séculos XV e XIX d.C., foi uma poderosa e influente civilização na região da África Ocidental, incluindo partes da atual Costa do Marfim. Localizado principalmente na região que hoje corresponde ao sudoeste da Nigéria, o Império Oyo foi fundado pelo povo Yorubá, e se tornou uma das maiores e mais avançadas estruturas políticas e sociais da África pré-colonial. O surgimento do Império Oyo coincidiu com o declínio do Império Ifé, uma antiga civilização Yorubá. Oyo emergiu como uma potência regional após uma série de conflitos e conquistas militares, que consolidaram seu domínio sobre territórios vizinhos e estabeleceram uma rede de comércio e alianças políticas. O centro político e espiritual do Império Oyo era a cidade de Oyo-Ilé, localizada na atual Nigéria. Governado por um soberano conhecido como Oba, o império era organizado em uma estrutura hierárquica complexa, com nobres, chefes militares e conselheiros que exerciam autoridade em diferentes níveis da sociedade. O Oba, considerado um líder divino pelos seus súditos, detinha poderes políticos, religiosos e judiciais. O Império Oyo alcançou seu apogeu durante os séculos 17 e 18, expandindo seu território e influência por meio de conquistas militares e alianças estratégicas. Sua economia era baseada na agricultura, com destaque para o cultivo de produtos como milho, mandioca e algodão, além do comércio de produtos manufaturados, como tecidos e utensílios de cerâmica. Além de suas realizações políticas e econômicas, o Império Oyo também deixou um legado cultural duradouro. Os Yorubá desenvolveram uma rica tradição artística e religiosa, expressa através de esculturas, máscaras, música e dança. A religião tradicional Yorubá, centrada no culto aos orixás, coexistia com o Islã, trazido para a região por comerciantes e missionários muçulmanos. No entanto, o Império Oyo enfrentou desafios internos e externos que levaram ao seu declínio gradual. Conflitos internos entre facções nobres, revoltas populares e pressões externas de grupos étnicos vizinhos, contribuíram para a instabilidade do império. Além disso, o comércio transatlântico de escravos teve um impacto devastador na sociedade Yorubá, enfraquecendo ainda mais o poder e a coesão do Império Oyo. Em meados do século XIX, o Império Oyo entrou em colapso, dividido por guerras civis e invasões estrangeiras. Embora sua estrutura política central tenha desmoronado, muitos dos valores culturais e tradições do Império Oyo continuaram a influenciar a sociedade Yorubá, e a região da África Ocidental como um todo. O Reino de San-Ui foi uma entidade política que floresceu nos séculos XVIII e XIX na região que hoje é conhecida como Costa do Marfim, especificamente na parte oriental do país. Este reino, também conhecido como San-Ui Baolé, ou San-Ui Jaama, foi uma das várias comunidades étnicas e políticas, que surgiram na região durante esse período de mudanças e transformações. O reino de San-Ui foi fundado pelo povo Baolé, uma etnia da Costa do Marfim conhecida por sua habilidade na agricultura, metalurgia e tecelagem. A sociedade Baolé era organizada em clãs e comunidades descentralizadas, e o reino de San-Ui emergiu como uma forma de unificação política e cultural desses grupos. A capital do reino de San-Ui era a cidade de Crinjabo, localizada na região de Aboiço. Sob o governo de líderes conhecidos como Aman, ou Man, o reino prosperou como um centro de comércio, agricultura e artesanato. Os Baolé eram hábeis agricultores, cultivando culturas como milho, mandioca, inhame e amendoim, enquanto também se dedicavam à criação de gado e à caça. Além de suas atividades econômicas, o reino de San-Ui desenvolveu uma rica tradição cultural, incluindo música, dança, artesanato e festivais religiosos.
Os Baolé acreditavam em um panteão de divindades, e a religião desempenhava um papel central na vida cotidiana e nas práticas cerimoniais do reino. O reino de São Louis manteve relações comerciais e diplomáticas com outros reinos e estados da região, incluindo o reino Ashanti e o Império Oyo. No entanto, também enfrentou conflitos territoriais e disputas de poder com vizinhos rivais, como o reino de Akan. No final do século XIX, o reino de São Louis enfrentou pressões crescentes devido à expansão colonial europeia na África Ocidental. Com a chegada dos colonizadores franceses, o reino foi gradualmente absorvido no território da Costa do Marfim, tornando-se parte do protetorado francês em 1893. Esse evento marcou o fim da soberania política do reino de São Louis, e o início de um período de domínio colonial na região. Apesar disso, a cultura e a identidade Baolé continuaram a desempenhar um papel significativo na Costa do Marfim até os dias atuais. O contato entre a Costa do Marfim e os europeus remonta aos primeiros exploradores que navegaram ao longo da costa oeste da África. Os primeiros registros desse contato datam do século XV, quando navegadores portugueses, como Diogo Cão e Diogo Afonso, começaram a mapear a costa africana em busca de uma rota para as Índias. Inicialmente, os europeus estavam interessados principalmente no comércio de ouro, especiarias e escravos. As riquezas naturais e os produtos exóticos da África despertaram a atenção dos comerciantes europeus, que estabeleceram postos de comércio ao longo da costa. No entanto, durante os séculos XV e XVI, a Costa do Marfim não foi uma prioridade para os europeus em comparação com outras regiões da África Ocidental, como o Reino do Benin e o Reino do Congo. Foi somente no século XVII que os comerciantes europeus começaram a estabelecer relações comerciais mais substanciais com as comunidades costeiras da Costa do Marfim. Os holandeses, britânicos e franceses estabeleceram feitorias e entrepostos comerciais ao longo da costa, negociando principalmente marfim, ouro, pimenta e escravos. Esses primeiros contatos comerciais tiveram um impacto significativo nas sociedades locais, introduzindo novos produtos, tecnologias e práticas comerciais. Além disso, os europeus também trouxeram doenças anteriormente desconhecidas na região, como a varíola e o sarampo, que tiveram efeitos devastadores nas populações locais, causando epidemias e reduzindo drasticamente a mão de obra disponível. Embora o contato com os europeus tenha sido inicialmente limitado às áreas costeiras, as influências culturais e econômicas se estenderam gradualmente para o interior da Costa do Marfim, à medida que o comércio e as redes comerciais se expandiram. Essa interação preparou o terreno para eventos futuros, incluindo a colonização francesa, e a subsequente transformação da sociedade e da economia da Costa do Marfim. O domínio colonial na Costa do Marfim começou a tomar forma no final do século XIX, quando os europeus intensificaram seus esforços para controlar e explorar os recursos naturais e econômicos da região. A competição entre as potências coloniais, principalmente entre a França e a Grã-Bretanha, levou à corrida pela colonização da África. Em 1842, a França estabeleceu um protetorado sobre a Costa do Marfim, garantindo vantagens comerciais e proteção militar às empresas francesas que operavam na região. No entanto, foi somente na década de 1880 que a presença colonial francesa se consolidou, especialmente após a Conferência de Berlim de 1884 e 1885, onde as potências europeias dividiram a África entre si. Durante o período colonial, a Costa do Marfim passou por uma intensa exploração de seus recursos naturais, principalmente o cacau e o café, que se tornaram os pilares da economia colonial. Plantações foram estabelecidas em larga escala para a produção dessas commodities, com mão de obra principalmente recrutada entre as populações locais. A economia baseada na produção de cacau e café trouxe prosperidade para a metrópole francesa, mas também resultou em exploração e desigualdade para os habitantes da Costa do Marfim. Os trabalhadores africanos eram frequentemente submetidos a condições de trabalho precárias e salários baixos, enquanto os lucros eram enviados de volta para a França.
Além da exploração econômica, os franceses impuseram sua língua, cultura e sistema administrativo na Costa do Marfim, substituindo as estruturas tradicionais de governo por uma administração colonial centralizada. As instituições educacionais foram utilizadas para disseminar a cultura francesa e promover a assimilação cultural dos africanos. Apesar das políticas de assimilação, os marfinenses continuaram a resistir ao domínio colonial, organizando protestos e revoltas contra a opressão francesa. No entanto, a resistência foi frequentemente reprimida com violência pelas autoridades coloniais, resultando em perdas humanas e na supressão dos movimentos de independência. O domínio colonial francês na Costa do Marfim perdurou até meados do século XX, quando os movimentos de independência ganharam força em toda a África. Em 1960, a Costa do Marfim finalmente alcançou sua independência da França, inaugurando uma nova era em sua história como uma nação soberana, mas ainda enfrentando os desafios legados pelo período colonial. Os movimentos nacionalistas na Costa do Marfim começaram a ganhar força nas décadas que antecederam a independência do país. Influenciados pelo fervor nacionalista que varreu toda a África, líderes marfinenses emergiram para desafiar o domínio colonial francês e buscar a autodeterminação do seu povo. Um dos líderes mais proeminentes desse movimento foi Félix Houphouët-Boigny, um político carismático que se tornaria o primeiro presidente da Costa do Marfim após a independência. Houphouët-Boigny fundou o Partido Democrático da Costa do Marfim, em 1946, que se tornou o principal veículo político para a luta pela independência. O PDCI adotou uma abordagem gradual para alcançar a independência, buscando uma cooperação pacífica com as autoridades coloniais francesas, enquanto trabalhava nos bastidores para fortalecer suas bases de apoio e mobilizar o povo marfinense. Além do PDCI, outros grupos e movimentos nacionalistas também surgiram, cada um contribuindo de sua maneira para a luta pela independência. O surgimento de sindicatos, organizações estudantis e grupos de ativistas ajudou a ampliar o alcance do movimento e a conscientizar a população sobre a necessidade de libertação do jugo colonial. As demandas por independência foram reforçadas por uma série de fatores, incluindo o crescente sentimento nacionalista entre os marfinenses, a pressão internacional pela descolonização, e os eventos políticos que ocorreram na França, que enfraqueceram o controle colonial sobre suas colônias africanas. Em 1960, a Costa do Marfim finalmente alcançou sua independência da França, com Félix Houphouët-Boigny se tornando o primeiro presidente do país. A transição para a independência foi em grande parte pacífica, refletindo a abordagem cooperativa adotada pelo PDCI, e o reconhecimento mútuo entre os líderes marfinenses e as autoridades coloniais francesas. A independência trouxe consigo uma onda de otimismo e esperança para o povo marfinense, que agora tinha o poder de determinar seu próprio destino, e construir uma nação que refletisse seus valores e aspirações. No entanto, também trouxe desafios significativos, incluindo a consolidação do poder político, a construção de instituições democráticas, e o desenvolvimento socioeconômico do país. Após a conquista da independência, a Costa do Marfim enfrentou uma série de desafios políticos e sociais, enquanto buscava consolidar sua nova identidade como nação soberana. Entre esses desafios, destacam-se questões relacionadas à governança, diversidade étnica, desenvolvimento econômico e tensões sociais. No campo político, a transição para o governo autônomo trouxe consigo a necessidade de construir instituições democráticas estáveis e eficazes. O país passou por períodos de instabilidade política, com mudanças de liderança e conflitos internos entre diferentes facções políticas competindo pelo poder. Além disso, a questão da diversidade étnica e cultural apresentou desafios significativos para a unidade nacional. A Costa do Marfim é lar de uma variedade de grupos étnicos, cada um com sua própria identidade e interesses. A gestão harmoniosa dessa diversidade étnica e cultural foi e continua sendo um desafio para as autoridades do país. No âmbito econômico, apesar dos recursos naturais abundantes, incluindo o próprio marfim que deu nome ao país, a Costa do Marfim enfrentou dificuldades em alcançar um desenvolvimento sustentável e equitativo. Questões como má distribuição de riqueza,
pobreza, desemprego e desigualdade persistiram ao longo dos anos, gerando tensões sociais e políticas. Além disso, o país também enfrentou desafios relacionados à infraestrutura, educação e saúde pública, que impactaram diretamente a qualidade de vida de sua população. A falta de acesso a serviços básicos, como água potável, educação e cuidados de saúde, contribuiu para a marginalização de certas comunidades e acentuou as disparidades sociais. As tensões étnicas e políticas, juntamente com os desafios econômicos e sociais, moldaram a paisagem política e social da Costa do Marfim ao longo de sua história pós-independência. Enfrentar esses desafios exigiu liderança visionária, compromisso com a unidade nacional e políticas inclusivas, que abordassem as necessidades e aspirações de todos os marfinenses. O desenvolvimento econômico da Costa do Marfim tem sido uma questão central desde sua independência em 1960. O país, com uma economia predominantemente agrícola, dependia fortemente da produção e exportação de produtos como cacau, café, óleo de palma e algodão. Durante as décadas seguintes à independência, a Costa do Marfim experimentou um rápido crescimento econômico impulsionado principalmente pela produção de cacau, que se tornou o principal motor da economia. No entanto, esse modelo econômico baseado em commodities enfrentou desafios significativos ao longo do tempo. Flutuações nos preços globais das commodities, instabilidade política interna e choques externos, como a crise do petróleo da década de 1970, afetaram a economia marfinense. Além disso, a dependência excessiva de poucos produtos para exportação tornou a economia vulnerável a choques externos e reduziu sua resiliência a longo prazo. Para diversificar a economia e reduzir a dependência das commodities agrícolas, foram implementadas políticas de industrialização e investimento em outros setores, como infraestrutura, manufatura e serviços. Nos anos 1980 e 1990, a Costa do Marfim iniciou programas de privatização e liberalização econômica, para atrair investimentos estrangeiros e promover o crescimento do setor privado. No entanto, apesar dos esforços para diversificar a economia, a Costa do Marfim enfrentou desafios persistentes, incluindo corrupção, má gestão econômica e infraestrutura subdesenvolvida. Esses obstáculos dificultaram o crescimento econômico sustentável e a melhoria das condições de vida para grande parte da população. Nos últimos anos, o governo marfinense tem buscado revitalizar a economia e promover o desenvolvimento inclusivo através de iniciativas de desenvolvimento de infraestrutura, programas de modernização agrícola, estímulo ao setor privado e promoção do comércio internacional. Apesar dos desafios enfrentados, a Costa do Marfim continua a atrair investimentos estrangeiros e a mostrar potencial para crescimento econômico em diversos setores. O país está posicionado para aproveitar seus recursos naturais, localização estratégica e força de trabalho, em busca de um desenvolvimento econômico mais amplo e sustentável. A Costa do Marfim é um país rico em diversidade cultural, refletindo a riqueza de sua história e herança étnica. Com mais de 60 grupos étnicos reconhecidos, cada um com sua própria língua, tradições e costumes, a Costa do Marfim é um caldeirão cultural onde as influências africanas e estrangeiras se misturam de forma única. A culinária marfinense é uma fusão de sabores e ingredientes locais, com pratos típicos que incluem o famoso atieque, um prato de mandioca fermentada, foltou, um purê de banana-pão ou inhame, e uma variedade de ensopados de carne ou peixe, muitas vezes acompanhados de pimentões picantes. A influência francesa também é evidente na cozinha marfinense, com baguetes e café sendo consumidos em todo o país. Além disso, a Costa do Marfim é conhecida por sua rica tradição artesanal, com artesãos locais produzindo uma variedade de produtos, como tecidos tingidos à mão, esculturas em madeira, máscaras cerimoniais e joias de contas coloridas. Esses itens são frequentemente usados em cerimônias tradicionais, festivais e rituais religiosos, e também são procurados como lembranças por turistas e colecionadores. A diversidade cultural da Costa do Marfim é um reflexo da coexistência harmoniosa de diferentes grupos étnicos e tradições ao longo dos séculos.
Apesar dos desafios enfrentados pelo país, a riqueza de sua herança cultural continua a ser uma fonte de orgulho e identidade para os marfinenses, que valorizam e preservam suas tradições enquanto abraçam a modernidade. A arquitetura e a arte da Costa do Marfim são profundamente enraizadas em sua rica história e diversidade cultural. Ao longo dos séculos, o país viu o surgimento de várias tradições arquitetônicas e formas de arte, que refletem as influências étnicas, religiosas e culturais de seus habitantes. Uma das características mais proeminentes da arquitetura tradicional marfinense é o uso de materiais naturais, como madeira, barro e palha, que são abundantemente disponíveis na região. As casas tradicionais muitas vezes são construídas em estilo circular ou retangular, com telhados de palha ou folhas de palmeira, que se estendem até o chão para fornecer sombra e proteção contra o sol escaldante. Além das habitações, a arquitetura marfinense também se manifesta em estruturas religiosas e comunitárias, como mesquitas, igrejas e templos. Esses edifícios muitas vezes apresentam elementos decorativos elaborados, como esculturas em madeira, entalhes intrincados e padrões geométricos, que refletem as crenças espirituais e estéticas de suas comunidades. No campo da arte, a Costa do Marfim é conhecida por sua rica tradição de escultura em madeira, metal e marfim. Escultores talentosos produzem uma variedade de obras que retratam figuras humanas, animais, divindades e símbolos culturais, muitas vezes adornadas com motivos intricados e detalhes realistas. Além da escultura, a Costa do Marfim também é famosa por suas pinturas, têxteis e artesanato em cerâmica. Artistas locais produzem uma ampla gama de peças, desde pinturas abstratas e obras contemporâneas, até tecidos coloridos, tapetes intricados e potes cerimoniais decorativos. A arte e a arquitetura da Costa do Marfim são uma expressão vibrante da identidade cultural e criatividade de seu povo. Ao preservar e promover essas tradições, o país continua a enriquecer sua herança cultural, e a inspirar gerações futuras de artistas e arquitetos. A música e dança ocupam um lugar central na cultura da Costa do Marfim, refletindo a rica diversidade étnica e cultural do país. Com uma variedade de estilos e tradições, a música e dança marfinense são uma expressão vibrante da identidade nacional e das experiências cotidianas de seu povo. Os ritmos tradicionais da Costa do Marfim são diversificados e influenciados pelas diferentes etnias que habitam o país. Entre os grupos étnicos mais proeminentes estão o Zaka, Baolé, Beta, Senufo e Malinké, cada um contribuindo com seu próprio estilo musical único. Os instrumentos musicais tradicionais incluem tambores, flautas, harpas, balafons, um tipo de xilofone de madeira, e instrumentos de cordas. As danças marfinenses são igualmente diversas, e muitas vezes desempenham um papel importante em cerimônias religiosas, festivais culturais e eventos sociais. As danças tradicionais variam de região para região e podem ser rituais, cerimoniais ou de entretenimento. Muitas vezes, as danças são acompanhadas por cantos, percussão ao vivo e movimentos corporais expressivos, que contam histórias, celebram a natureza, ou homenageiam antepassados. Além das formas tradicionais de música e dança, a Costa do Marfim também é conhecida por seus gêneros musicais contemporâneos, como o Zouglo, que surgiu nas décadas de 1980 e 1990. O Zouglo é caracterizado por letras humorísticas e rítmicas cativantes, muitas vezes abordando questões sociais e políticas. A influência da música marfinense se estende além das fronteiras do país, com artistas renomados como Alpha Blondy, Magic System e Tiken Jah Fakoly, ganhando reconhecimento internacional por seu talento e contribuições para a cena musical africana. Esses artistas incorporam uma variedade de estilos, incluindo reggae, música pop e afrobeat, e usam suas plataformas para transmitir mensagens de paz, unidade e esperança. A música e dança da Costa do Marfim desempenham um papel vital na vida cultural do país, servindo como uma forma de expressão artística, celebração da identidade nacional, e conexão com a herança cultural e espiritual do povo marfinense.
A Costa do Marfim tem uma rica história de personalidades notáveis que se destacaram em diversos campos, contribuindo para o desenvolvimento cultural, artístico, esportivo e acadêmico do país. Nascido como Seydou Koné, em Jimbokro, Alpha Blondy é um renomado músico e cantor de reggae. Sua música única combina elementos de reggae jamaicano com ritmos africanos, criando um som distintamente marfinense. Ele é conhecido internacionalmente por suas letras profundas e mensagens de paz e unidade. Blondy também é um ativista político e social, usando sua música para destacar questões importantes e promover a conscientização. Nascido em Odiené, Tiken Jah Fakoly é outro músico influente da Costa do Marfim. Suas poderosas letras abordam questões sociais e políticas, incluindo corrupção, desigualdade e injustiça. Fakoly é admirado por sua coragem em confrontar o poder, e por sua dedicação em usar sua música como uma forma de resistência e mudança. Ele é considerado uma voz importante na cena musical africana contemporânea. Ícone do futebol marfinense, Didier Drogba nasceu em Abidjan, e se tornou um dos jogadores mais famosos do mundo. Durante sua carreira, ele jogou por clubes renomados como Chelsea e Galatasaray, conquistando inúmeros títulos e prêmios individuais. Além de suas conquistas no campo, Drogba é conhecido por seu trabalho filantrópico, especialmente em sua terra natal, onde fundou a Fundação Didier Drogba para ajudar comunidades carentes. Nascido em Douala, Camarões, mas criado na Costa do Marfim, Manu Dibango foi um renomado saxofonista e compositor. Sua música única combinava influências do jazz, funk e música africana tradicional. Ele é mais conhecido por seu hit de 1972, Sou Makossa, que se tornou um sucesso internacional e influenciou gerações de músicos. Dibango foi uma figura importante na cena musical africana, e contribuiu significativamente para a popularização da música africana no mundo todo. Nascida em Abidjan, Aissa Maïga é uma atriz marfinense de renome internacional. Ela estrelou em uma variedade de filmes, incluindo produções francesas e africanas, ganhando reconhecimento por sua habilidade e versatilidade no palco e na tela. Maïga é conhecida por sua capacidade de interpretar uma ampla gama de papéis, e por sua dedicação à representação autêntica de personagens africanos na tela. Conhecida como La Tigresse, Loukoa Kissi Delphine é uma lutadora de boxe marfinense, que conquistou medalhas em competições nacionais e internacionais. Ela é admirada por sua força, determinação e habilidade no ringue, tornando-se uma inspiração para muitos jovens atletas em seu país e além. Essas personalidades representam apenas uma pequena amostra do talento e da diversidade cultural encontrados na Costa do Marfim. Suas realizações continuam a inspirar e influenciar gerações futuras no país e além de suas fronteiras. A Costa do Marfim, uma nação diversa e vibrante na África Ocidental, tem uma história rica e complexa, que abrange desde civilizações antigas até os desafios e conquistas modernos. Ao longo dos séculos, o território que hoje é conhecido como Costa do Marfim foi o lar de diversas civilizações e impérios, cada um deixando sua marca única na cultura e na identidade do país. Desde os registros arqueológicos, que evidenciam a presença humana desde tempos antigos, até os grandes impérios como o do Mali, Songhai e Oyo, a Costa do Marfim testemunhou a ascensão e queda de poderosas civilizações que moldaram sua história. Essas sociedades contribuíram para o desenvolvimento de complexas estruturas sociais, avanços tecnológicos e ricas expressões culturais. O contato com os europeus durante a era colonial trouxe mudanças significativas para a Costa do Marfim, com o estabelecimento de relações comerciais, e posteriormente, o domínio colonial francês. Apesar dos desafios impostos durante esse período, como o comércio de escravos e a exploração de recursos naturais, a resistência e a resiliência do povo marfinense nunca cessaram. O movimento nacionalista ganhou força no século XX, culminando na conquista da independência em 1960. Desde então, a Costa do Marfim enfrentou uma série de desafios políticos, sociais e econômicos, incluindo golpes de Estado, conflitos internos e instabilidade política. No entanto, o país também testemunhou períodos de crescimento econômico e desenvolvimento, impulsionados pela agricultura, mineração e outros setores.
A diversidade cultural da Costa do Marfim é uma de suas maiores riquezas, com mais de 60 grupos étnicos coexistindo harmoniosamente e contribuindo para uma tapeçaria cultural vibrante. A música, dança, arte e culinária marfinenses refletem essa diversidade, oferecendo uma experiência única para os visitantes e enriquecendo a identidade nacional. No campo esportivo, a Costa do Marfim se destaca internacionalmente, especialmente no futebol, produzindo talentos como Didier Drogba e Yaya Touré, que conquistaram reconhecimento global e inspiraram uma geração de jovens atletas. A Costa do Marfim continua a ser uma nação de grande potencial e resiliência, enfrentando desafios enquanto busca um futuro de prosperidade e estabilidade. Com sua rica herança cultural, recursos naturais abundantes, e um povo trabalhador e criativo, o país está posicionado para alcançar novas alturas, e continuar deixando sua marca no cenário global. Se gostou do conteúdo, se inscreva no canal e ative as notificações, para acompanhar nossos próximos vídeos. Deixe seu like e compartilhe, para podermos alcançar mais e mais pessoas. Agradecemos a companhia e te esperamos nos próximos vídeos.